Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Aonde Deus possa me ouvir. Vanderly, cantor mineiro, falecido precocemente. É isso aí. O papo é esse. Onde Deus possa me ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal. Esse é o nosso canal e você está onde deveria estar, no lugar certo, para tomar, beber, sorver, verter a sua dose diária de realidade. Sem demagogia, sem puxar sardinha, sem puxar brasa para um lado ou para o outro, errando e acertando, mas fazendo isso com dignidade, com clareza e isenção. Por isso, clica no botãozinho, aperta o sininho, compartilha, faz um comentário positivo, mente pra gente, mas diz coisa bonita, como dizia o Agnaldo Timóteo, e vamos em frente, que tem um pouquinho mais aí na frente. Vamos lá. Gente, o vídeo que nós fizemos ontem sobre a situação do Vina, acho que foi de uma felicidade muito grande, um bom nível de visualização para o nosso alcance, para o nosso grupo, e isso que é importante. E ontem eu tenho duas coisas para falar aqui hoje nesse programa. Esse programa é meio contemplativo, é o fechamento da semana, uma semana atribulada, como tem sido todas as semanas atribuladas, nada além do que a gente já contava com isso. A gente não esperava outro desempenho disso aí. A gente não esperava outro desenvolvimento de um governo que começa dessa forma. Ninguém pode esperar uma coisa diferente de um governo em que um juiz prende o líder das pesquisas e depois vem ministro da Justiça do presidente que se elegeu, que se beneficiou dessa prisão. Então, tudo cheira a farsa, né? Isso é bem diferente de eu falar que quero matar ou vou mandar matar esse cidadão que está aí no poder. Não, ele é o presidente da República, mal ou bem os outros candidatos que bateram chapa com ele o reconheceram como presidente, inclusive o mais insípido, inodoro e incolor deles, que é o tal do Fernando Haddad, o que está puxando a cadeira do Lula para o Lula se esborrachar no chão. Uma figura, para mim, de terceira grandeza, que está se apoderando do PT e que vai provocar uma cisânia no partido, não tenha dúvida. Então, a primeira parte desse programa eu vou dedicar a falar um pouco do que eu terminei ontem. Eu terminei ontem falando que é o seguinte: esqueçam um salvador da pátria, esqueçam de um
Putin. Esqueçam que esse homem vai vir da esquerda. Ele não vai vir da esquerda. Ele não vai vir da esquerda, porque a esquerda brasileira morreu. A esquerda brasileira desapareceu em algum lugar. A esquerda brasileira, o processo político brasileiro, histórico brasileiro, já é surreal. A nossa esquerda, o nosso comunismo, ele não nasce nas bases, ele não nasce no portão das fábricas, ele migra para lá. Gente, o comunismo brasileiro, ele se torna, assim, meados do século XX para cá, ele se torna um must, Zona Sul. É quase uma rebeldia, é um ato de rebeldia. Pegava bem, ficava bonito para você dizer que você era comunista, que você era de esquerda. Mas você vivia com o papai que era general, que era funcionário fantasma de algum deputado, e qualquer coisa, e você morava na Zona Sul. Então já começa por aí meio torto. A nossa esquerda, basicamente, não nasce no portão das fábricas, nas linhas de montagem, nos sindicatos, na produção, no trabalho, no operariado e muito menos no campo. O nosso campo, então, pelo amor de Deus, mais longe da realidade do que isso. Rubem, e Getúlio? Gente, Getúlio Vargas não era de esquerda. Não, Getúlio Vargas não era de esquerda. Getúlio Vargas era de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era Getúlio Vargas. Ele era trabalhista, nacionalista, até o último prego. Não, mas aí é o seguinte, tem Brizola. Brizola não era de esquerda. O que acontece é o seguinte, quando você coloca o foco à luz da história, você vê que o Brasil tem um comportamento totalmente diferente. Há o trabalhismo histórico de Getúlio Vargas, que é centrado e calcado em uma figura central, forte, pesada, caudilhesca, podemos dizer. E eu não falo com o lado ruim da palavra, eu falo com o lado bom da palavra. Caudilhesca. A mão forte. E sim, aquela estrutura trabalhista e nacionalista, bem-estar, construção de uma sociedade, luta de classe, educação e briga. Sai de baixo, briga. É Grupo dos 11, é Brizola desfilando de metralhadora na mão. Aí o que acontece? Esse tipo de esquerda começa a ser varrida do planeta. E o sucesso que ela teve no Brasil foi assim, de ponta a ponta. A esquerda brasileira, a esquerda mundial começa a morrer em 68, o ano que não terminou, a Revolução lá de Praga, o insurgimento lá dentro do bloco comunista. Aquilo é um ensaio. Aquilo ali é um vírus que vai sendo colocado. Existe a primeira guerra a guerra dos 6 dias, não afetou tanto. Depois a guerra do Yom Kippur, em 73, aonde só não houve um confronto atômico, porque eu já contei a história aqui, a história do MiG-25, que evitou isso. E começa a se criar uma nova vertente, que é o neoliberalismo. Porque eu sempre falei, tá? Nós tínhamos a esquerda e a direita. Isso aí é clássico. A esquerda começa a morrer lá, e a direita começa a morrer com o neoliberalismo. Na realidade, a esquerda e a direita no mundo estão no limbo, estão destruídas. Hoje no Brasil, isso vai avançando, começa, aí entra Margaret Thatcher, continua o trabalho, aí começa o início da guerra híbrida, aonde são incentivadas as ONGs, as fake news já começam. A maior fake news de todas se chama um processo que o Ronald Reagan inventou de guerra nas estrelas. Um negócio parecido com a farsa da viagem do homem à Lua.
Isso daí fez a Rússia entrar numa guerra, entrar numa corrida para neutralizar a Guerra nas Estrelas, que nunca deixou de ser um factoide, nunca existiu. Os canhões de laser que os Estados Unidos alegavam ter, nem hoje eles têm, eles não têm porra nenhuma. Até em EPM, guerra de pulso magnético, eles estão lá atrás, mas eles conseguiram empurrar isso na Rússia, na União Soviética. E aí é o começo da guerra híbrida. E começam a corroer, a erodir a esquerda por dentro. Mas não deixaram a direita de fora também não. Porque a direita é tomada pelo neoliberalismo. Então você tem a New Left e tem o neoliberalismo. Um de cada lado. Um matando a direita, o liberalismo clássico, que não é o pior dos mundos. Haja vista que a Revolução Francesa é calcada em cima de valores liberais. Ou seja, a esquerda nasce em cima do iluminismo. Tá? Olha o Bruce falando aí. Do iluminismo em cima do liberalismo de John Locke, lá atrás. Aí depois é que vem essa corrente neoliberal. Aí a gente chama de liberal, neoliberal, tudo, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Zé de Alencar, nosso vice-presidente, o maior parceiro do Lula, um homem de estrutura keynesiana, desenvolvimentista, ele é liberal, até o osso, até morrer ele é liberal, ele não é neoliberal. Por quê? O neoliberal não tem bandeira, não tem pátria, ele é entreguista. E essa nossa direita que está aí é isso aí. Ela é entreguista. A nossa esquerda se contaminou pior ainda. Nós viraram causas pétreas na esquerda brasileira, viraram pontos inalienáveis da esquerda brasileira, coisa que nunca pertenceram à esquerda. E hoje todo mundo acha que ser de esquerda é isso. Ser de esquerda é defender a liberalização da maconha, quando isso nunca passou da pauta. Não é nem de falar assim, a esquerda é a favor ou contra. Gente, isso nunca fez parte da pauta. Faz parte das liberdades individuais. Isso daí é lá na frente, porque a luta primeiro é de classe. A luta primeiro é você dar de comer, é você tirar da miséria, é você dar educação, é você dar estrutura, é você dar princípios. Hoje no Rio de Janeiro, uma cidade igual a de Rio de Janeiro, existem mais ou menos 1.500 prefeitos no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. 1.500 presidentes, 1.500 governadores. Quem são? São os donos das ruas, vielas, aonde o Estado não alcança. Isso é o caos. Isso é o caos. Isso é a desestruturação que esse modelo neoliberal promove na sociedade. E a esquerda bate palma para isso aí. Porque vai lá e chama quem quer combater isso de Estado opressor. E vai lá e se solidariza com o vagabundo. Chama o vagabundo de cidadão. Quando o vagabundo brasileiro, o bandido brasileiro, ele é burguês. Ele é hedonista. Ele quer mais e mais. Os valores dele são burgueses. A única coisa que tem é que o crime deu mais para ele. Aí o cara chega lá com aquela formulazinha, caixa de sucrilhos. A esquerda é isso aqui. Isso aí é dominação de classe. O que provoca violência é isso. Não tem fórmula pronta, não. Você tem que estudar o assunto. Já falei e repeti várias vezes. O Nordeste, na década de 70, 60 e 70, o pessoal morria de fome. Foi criada a teoria do homem gabiru, o cara que não crescia por falta de proteína. E a criminalidade era zero. A criminalidade do interior, tirando briga de família, já repeti isso, e estou falando de novo, era zero. Hoje você chegou lá, você distribuiu renda, você melhorou a qualidade de vida. Hoje o cara não anda mais de jegue, todo mundo tem moto, melhorou tudo. E o que aconteceu? Droga. Por quê? Porque nós viramos uma encruzilhada do mundo. Nós viramos um evangelistão poseiro. Nós viramos um entroncamento de droga. Ontem pegaram 390 quilos de cocaína num porto
Na Alemanha, da onde veio a cocaína? Do Brasil. Outro dia pegaram 39 quilos num avião presidencial, indo para a Espanha. Isso é o que foi pego e o que não é pego todo dia. Olha o que nós viramos. Isso é produto dessa choldra que está aí. Porque a esquerda, então, perdemos qualquer esperança. Porque a esquerda se julga acadêmica, arrogante, prepotente, não trata o povo de igual para igual, sempre vem por cima, cria conceitos, tenta impor conceitos, enquanto a direita, do ponto de vista mercadológico, é muito mais estruturada. Consegue cooptar esse eleitor, haja vista essa tragédia que está aí. Quem passava ao largo disso era o Lula, porque o Lula, as pessoas não enxergavam isso nele. O Lula era um cara que pairava ali entre a direita e a esquerda. Então hoje, o que nós temos? A esquerda brasileira inexiste. O que existe aí é uma new left, é um negócio, é um monstrengo, é alguma coisa. E na direita? A direita inexiste. O que tem aí é um neoliberalismo entreguista com as calças arriadas até o chão. Quem é de direita no Brasil enche uma Kombi, quem é de esquerda enche uma van, ou vice-versa, e ficam lugares vazios. E por que eu estou falando? Que a solução, se houver uma saída para o Brasil, vem da direita? Porque a direita não tem pudor. Porque a direita sabe dar um soco em cima da mesa. A esquerda, antes de dar um soco em cima da mesa, companheiros, assembleia, isso eu não posso ser contra. A gente vê aí o Ciro Gomes toda hora se coçando com pruridos ao falar de alguma coisa, porque vai afetar. Aí daqui a pouquinho ele está lá com o mesmo discursinho. Não, porque estão matando nossos negros da periferia, ou a polícia só mata pobre, negro. A polícia é pobre e negra. Eu falo para vocês uma coisa e vou repetir: não existe polícia boa em governo ruim. Não existe polícia ruim em governo bom. O problema não é a polícia. O problema é o governo. O problema é a nossa estrutura. O problema é essa estrutura arcaica que nós temos à esquerda e à direita, porque as duas foram fabricadas pelos mesmos elementos. A folha de pagamento é uma só. Eu dei uma pincelada rápida aí o que aconteceu nos últimos 40, 50 anos para chegar aqui nesse modelo que nós temos. Nós temos uma esquerda consentida e uma direita de araque. Porque o esquerdista mesmo de verdade está longe de qualquer decisão, porque a New Left tomou conta de tudo. Tomaram conta das universidades, tomaram conta do serviço público, tomaram conta de absolutamente tudo. Empurraram as pautas deles na frente, sufocaram a luta de classe. Ninguém mais se preocupa. Já vista aí, estão vendendo, dando a Petrobras, e o pessoal está preocupado quando vai ser a próxima marcha da maconha. E a direita a mesma coisa. Neoliberais, então você acha que um cara de direita estruturado, ele vai apoiar o Bolsonaro? Ele vai olhar para o Bolsonaro, vai olhar para, esse cara é retardado. E retardado é a opinião que eu tenho sobre ele. Eu não estou ofendendo ele, não. Até porque, se chegar na frente do juiz, eu vou elencar algumas coisas, ele vai ter que concordar comigo, né? Então, é diferente. É diferente, não estou ameaçando ninguém. Então, essa é a estrutura. Essa é a estrutura que nós temos. Por isso que eu estou falando, a solução vai vir da direita. Por quê? Nós temos um pequeno núcleo de esquerda, um pequeno núcleo de direita, ativistas grandes da New Left, do neoliberalismo e um oceano de gente que não sabe se vai comer amanhã. Gente, quem decide a eleição no Brasil é esse. É o indigente que não sabe que vai comer amanhã. Que a situação está difícil, está ruim, mas que o governo federal já está preparando o desembarque e dizer para ele que ele tem que cuidar da integridade física dele e que esse governo sabe cuidar da integridade física dele. E ele vai cair nessa armadilha, porque essa armadilha já foi usada na Rússia. Está sendo usada na Argentina para salvar o Macri.
O Macri está tentando se salvar exatamente em cima dessa pedra angular, a segurança. Matou o povo, destruiu o povo, mas ele caiu uns índicezinhos lá de segurança e ele é melhor do que o pessoal da New Left que está lá, que é igualzinha daqui. Foi corroída da mesma forma. Então a solução, qual é esse nome? Não sei. Não sei, mas tem que vir de lá. Porque ele não vai ter pudor nenhum de sentar com o pessoal da direita, com todo mundo, dar um tapa na mesa, chegar para os outros e falar, cala a boca, fica na sua aí, que senão eu te dou uma tapa na orelha. A esquerda não vai fazer isso, porque a esquerda tem que fazer concessões a todo mundo. A esquerda não pode ser a favor contra o aborto, a esquerda não pode bater de frente com quem é diminuição. Há 87% da população quer a diminuição da idade penal, mas a esquerda não pode ser a favor, porque está no manual da New Left que isso não pode, e ninguém da esquerda tem culhão para encarar isso. E um cara da direita tem. Tem tranquilamente. Então, a saída vai vir daí, aguardem. O resto que eu tenho para falar, gente, para encerrar o programa de hoje, é uma coisa muito simples e tem muito a ver com quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Eu sou a peça mais relevante de um grupo de 4 pessoas que são... Eu falei hoje no grupo, até falando, é o Marcelo Pedro, o Christian, o Cláudio e eu. Se vocês fossem colocar politicamente hoje, nós somos os fundadores do Partido Pragmático Nacional. Nós não estamos fundando partido nenhum, não. Tá? Então é o seguinte, é o pragmatismo. O pragmatismo hoje no Brasil vem pelos resultados. O que o povo precisa? O que nós estamos precisando? Nós não estamos aqui para fazer guerra, para provocar revoluções, nada. Porque sem adesão do povo, e o povo não está aderindo a absolutamente nada, nós não vamos ter mudança nenhuma em quadro nenhum. Então nós pregamos isso aí sim, o pragmatismo. É você não ir contra as maiorias. Você não muda as coisas por decreto. Foi a New Left, a esquerda, que acha que tudo pode resolver na judicialização. É o eu vou te processar. Aguarde que eu vou te processar, porque eu tenho meus direitos. Eu tenho isso. Tudo em cima de um direito escrito, esdrúxulo, muitas vezes inconstitucional, como é o processo das cotas no Brasil, a distribuição das cotas no Brasil. Ninguém tem coragem de falar nisso e eu tenho. Ah, então você não é de esquerda? Porque exatamente, é você que define quem é de esquerda. Eu sou contra o sistema de cotas no Brasil. Sou. Criou tribos, eu sou contra. Isso não é modo, isso é demagogia. A Lei Maria da Penha eu sou contra. Por quê? Porque, primeiro, que é inconstitucional. Segundo, que não visa melhorar absolutamente nada. Porque o rico que matar uma mulher, matar 2 ou 3, vai ficar solto do mesmo jeito. E o pobre que fizer 1/3 disso vai em cana. Porque o nosso sistema jurídico, ele beneficia quem tem. É pelo poder, é pela grana. Não mudou nada nesse sentido. Não mudou nada. A gente não precisa que o cara tenha agravante por ter matado uma mulher. A gente precisa que o cara seja punido por ter matado outro indivíduo, um homicídio. Ele praticou um homicídio, ele matou alguém igual a ele. E se a mulher é igual ao homem, a igualdade é total. Ah, porque existe violência. Olha só, se a gente conseguisse cumprir as leis que nós temos aqui, já seria uma bênção. Outra é diminuir as benesses que existem aí, é o endurecimento das penas. Então é o seguinte, é uma série de ações e medidas que beiram a demagogia e só serve para abrasar a sociedade. Então nós somos desse partido pragmático nacional. Se a maioria da população quer a diminuição da idade penal, por que é que eu da esquerda vou bater peito e dizer que o povo, que 87% da população, está errada? Aonde você arrumou esse número? Procura, se eu achei, você acha também. Tem problema nenhum, não. Tem lugar que é bem mais, tá? Esse número é conservador. Então é o seguinte,
Como é que eu da esquerda eu posso chegar e dizer para as pessoas que elas estão erradas? Cadê a democracia? Cadê o princípio democrático? Cadê? Por isso que a gente fala, nós somos o partido, nós somos o Partido Pragmático Nacional. Nós estamos precisando de resultado. Por quê? Porque a guerra, a batalha é de classes. É disso. É 1% com 60% da riqueza nacional. É 5 famílias tendo mais renda do que 100 milhões de brasileiros. 5 famílias têm praticamente a metade da renda do PIB nacional, é de 5 famílias. Isso é justo? Você acha que eu tenho peito, coragem de lutar por certas coisas olhando esse quadro? Cadê a empatia? Eu só vejo todo mundo, já que o cabo eleitoral dessa história toda é a segurança pública, cadê a empatia da gente com a polícia, com as forças de segurança? Nós temos 600 mil homens na segurança pública nacional. 600 a 700 mil homens. Se a gente contar polícias, forças armadas, e esses são cabos eleitorais, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Está entendendo por que o Bolsonaro ganhou? Eles são cabos eleitorais em todo lugar e são desprezados pela esquerda, são maltratados, são perseguidos, são inimigos. Ah, porque são opressores. Opressor nada, são oprimidos como todo mundo. Cadê a esquerda que não vai ao encontro deles? Esse homem de direita vai. É por isso que o nosso objetivo é esse. É fazer asfaltar isso aí, chegar a esse caminho. Nós não estamos fechados com ninguém, como eu falei. Hoje, se tivesse uma eleição, eu votaria até no Ciro Gomes. Mas o meu espaço aqui não vai fazer campanha para ninguém. Eu estou fazendo análise. E análise, às vezes, você se queima no primeiro momento, mas depois vem na sua porta e fala assim, sabe que você tinha razão? Não é que é isso mesmo? E é isso mesmo. O papo da gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente talvez faça um fechamento da semana e segunda-feira a gente volte aos temas normais que nós estamos acostumados. Uma parte geopolítica, outra parte legalzinha do que está acontecendo, mas esse final, hoje e amanhã ainda vai ser isso, até por todo o processo conturbado que nós estamos passando. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também.